Em 2003, sob o calor escaldante do deserto iraquiano, soldados da coalizão, impulsionados pela Operação Liberdade do Iraque, vasculhavam as vastas paisagens desérticas. A missão era clara: encontrar as armas de destruição em massa escondidas por Saddam Hussein. Mas as areias do tempo guardavam outras histórias. Peças estranhas de tecnologia moderna emergiam do deserto como esfinges, apresentando um enigma que desafiava a lógica. Fotos começaram a circular globalmente, mostrando sofisticados caças, não desgastados pelo tempo, mas enterrados meticulosamente na areia, aparentemente prontos para decolar a qualquer momento. Soldados envoltos em roupas de deserto podiam ser vistos ao redor das escavações com seus rostos marcados pela confusão e pelo assombro. O mistério se aprofundou quando tropas australianas, em uma missão de reconhecimento perto de um campo de aviação em Bagdá, descobriram 3 MiG-25 Foxbats, alguns dos caças mais poderosos de sua era, um testemunho da potência aérea do Iraque após a brutal guerra do Irã-Iraque de 1988. A ideia de que Saddam enterraria seus melhores caças em um momento de desespero parecia insana. Quando questionado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, disse que não sabia quantas aeronaves tinham sido encontradas, mas observou, abre aspas, não era uma ou duas, fecha aspas. O enigma que os investigadores da coalizão estavam prestes a desvendar revelaria uma teia de caos e traição além de qualquer compreensão. O primeiro indício do mistério surgiu quando a guerra no Iraque estourou em 2003 e as forças da coalizão dominaram os céus, encontrando um silêncio inquietante. Nenhum jato inimigo, nenhuma resistência. A Força Aérea Iraquiana já foi uma das mais formidáveis do Oriente Médio, especialmente durante as décadas de 1980 e início dos anos 90. No entanto, na época da invasão de 2003 pelos Estados Unidos e seus aliados, ela estava em severo estado de degradação e caos interno. Após a Guerra do Golfo de 1991, a ONU impôs severas sanções ao Iraque, incluindo restrições rigorosas à aquisição de equipamentos militares. Isso dificultou a capacidade do país de manter e atualizar a sua força aérea. Além disso, o estabelecimento de zonas de exclusão aérea no norte e no sul do Iraque pelas forças da coalizão dificultou a operação da Força Aérea Iraquiana em grandes porções do país. Mas, apesar desses obstáculos, o Iraque ainda mantinha uma frota mortal de 300 aviões de guerra, caças construídos pelos soviéticos, com alguns deles entre os mais ferozes fora do Ocidente. À medida que a força da coalizão se aproximava cada vez mais de Bagdá e da queda do regime de Saddam Hussein, a questão persistente da força aérea desaparecida permanecia sem resposta. Só após a queda de Bagdá em abril, as forças da coalizão fariam a descoberta intrigante fora da capital. Vários caças MiG-25 e outros equipamentos militares foram encontrados enterrados na base aérea de Al-Takdum, a oeste de Bagdá. Imagens de satélite inicialmente identificaram anomalias no terreno, levando a uma inspeção mais detalhada pelas equipes em terra. As aeronaves pareciam ter sido ocultadas para evitar sua destruição por ataques aéreos durante a Operação Liberdade do Iraque. Desenterrar estas aeronaves não foi uma tarefa pequena. Os aviões estavam enterrados sob vários metros de areia, intencionalmente escondidos para evitar destruição durante os ataques aéreos. Foi um ato calculado e deliberado realizado usando várias técnicas para manter as aeronaves seguras das forças da coalizão. Essa descoberta estranha levantou mais perguntas do que respondeu, provocando medo e especulação.
Se Saddam Hussein tinha tomado tal medida para esconder esses aviões de guerra, ele poderia ter ido a maiores extremos para esconder armas de destruição em massa. A invasão do Iraque em 2003 foi um momento definitivo para a coalizão liderada pelos Estados Unidos, culminando em uma vitória e na inevitável queda de Saddam Hussein. Em meio ao caos e triunfo, o enterro intencional da Força Aérea Iraquiana, em vez de sua implantação contra as tropas invasoras, abriu uma série de questões. Oficiais dos Estados Unidos e do Reino Unido foram rápidos em fornecer uma explicação apontando para a natureza antiquada das aeronaves iraquianas. A frota, composta principalmente por MiGs soviéticos, alguns caças Mirage franceses mais antigos e alguns Foxbats e MiG-29 Fulcrums, teria sido facilmente superada pelos F-18 Hornets, B-1 Lancers e F-15 Strike Eagles dos Estados Unidos. A avaliação era de que Saddam Hussein reconhecia essa disparidade e escondeu os aviões para evitar sua destruição inevitável. O medo de perder um ativo militar vital na região do Oriente Médio levou a essa decisão sem precedentes. Essa explicação não era sem precedentes históricos, no entanto. Em 1990, durante a invasão do Kuwait, Hussein havia igualmente subestimado a reação ocidental, esperando apenas sanções e censuras diplomáticas. Quando confrontado com uma formidável coalizão militar, ele escondeu vários aviões de guerra e outros ativos militares. Ele até enviou aeronaves para o Irã, uma nação com a qual o Iraque tinha relações tensas, esperando recuperá-las mais tarde. Mas a maioria de seus aviões escondidos acabou sendo encontrada e destruída pelos ataques aéreos da coalizão. Esse fracasso inicial pode ter inspirado a ideia de literalmente enterrar os aviões na segunda vez. A recusa do Irã em devolver as 173 aeronaves enfraqueceu a Força Aérea Iraquiana e preparou o cenário para os eventos de 2003. A explicação dos Estados Unidos, escrita do ponto de vista do vencedor nesse conflito, foi amplamente aceita e se tornou a versão oficial. Era uma interpretação simples e lógica de uma decisão militar bizarra, mas com o passar do tempo essa explicação começou a se desfazer. Novos insights e revelações lançaram dúvidas sobre a lógica outrora clara por trás da decisão de Hussein de enterrar a sua força aérea. A narrativa tornou-se mais intrincada e desconcertante com o passar dos anos. A versão da coalizão, embora inicialmente convincente, deu lugar a uma compreensão mais complexa e incerta. O que antes parecia uma decisão direta, agora parecia repleta de motivos ocultos e complexidades imprevistas. O mistério dos aviões de guerra iraquianos enterrados tomou um rumo inesperado quando novas informações vieram à tona, desmantelando suposições e crenças anteriores e mantidas pelos militares americanos. Contrariamente à conclusão inicial de que as aeronaves haviam sido enterradas por medo dos Estados Unidos, surgiu que essa ação foi uma manobra estratégica planejada pelo próprio Hussein. Quando a guerra se aproximava em 2002, após a declaração de intenção do presidente Bush de intervir no Iraque, a mente de Hussein estava focada não na ameaça externa iminente, mas em algo mais próximo de casa. Em vez de temer uma derrota nas mãos da coalizão liderada pelos Estados Unidos, Hussein estava preocupado com a possibilidade de um golpe interno ou uma revolta civil após a guerra. Documentos recuperados após o conflito revelaram um plano estratégico centrado não na sobrevivência imediata, mas na manutenção do poder a longo prazo. Hussein acreditava que estaria vulnerável a ameaças internas se suas forças militares fossem esgotadas na guerra. Escondendo ativos críticos como a força aérea, ele imaginava reconstruir rapidamente a sua força militar, permitindo-lhe dominar a região novamente. Seus temores se estendiam a outras potências regionais, como o Irã e Israel. Mas os Estados Unidos e seus aliados estavam no final de sua lista de preocupações. A arrogância de Hussein e a crença no culto à personalidade que ele desenvolveu por décadas o levaram a pensar que o Ocidente nunca ousaria atacar Bagdá ou abolir o seu regime. Para ele, o poder e a influência que ele exercia eram insubstituíveis.
Essa mentalidade é capturada em uma citação reveladora de uma conversa que ele teve com os seus comandantes em 1992, onde ele refletiu sobre a possibilidade de os Estados Unidos desdobrar mais força. Abre aspas. Eles podem se perguntar quanta força precisariam desdobrar desta vez para conseguir o que falharam em fazer da última vez. Fecha aspas. Mas Hussein escolheu seguir os seus instintos esperando fraqueza do Ocidente. Ele decidiu enterrar a sua força aérea nas areias do deserto para preservá-la para o futuro, quando ela se ergueria novamente para servir às suas ambições. A descoberta deste documento estratégico adiciona novas camadas de complexidade à narrativa da guerra. Oferece um vislumbre da mente de um ditador que, em vez de se acovardar de medo, estava jogando um jogo longo, olhando além do horizonte do conflito imediato para a consolidação de seu poder. Mesmo enquanto Hussein elaborava o seu plano audacioso, havia aqueles entre o alto comando iraquiano que reconheciam a sua insensatez. O risco monumental de esconder a força aérea e abster-se da resistência aérea contra uma força invasora parecia claro para eles. Esses membros do alto comando entenderam que o Ocidente estava cansado de Hussein. Previram que derrubar o ditador se tornaria relativamente mais fácil uma vez que o exército iraquiano fosse subjugado. No entanto, suas preocupações foram ignoradas e desprezadas. Hussein assegurou a seus comandantes que a batalha contra a coalizão seria breve e indolor, com base em uma série de suposições calculadas por ele mesmo. Ele acreditava que as democracias ocidentais eram suscetíveis à influência da opinião pública. Durante a Guerra do Golfo, quando um erro trágico levou ao bombardeio de um abrigo antiaéreo, a indignação pública forçou os Estados Unidos a se absterem de mais ataques a Bagdá. Hussein raciocinou que qualquer dano colateral extenso causado pela destruição das defesas iraquianas resultaria em um clamor semelhante, levando a uma paz negociada que preservasse o seu regime. Nessa história complexa e em constante mudança, os aviões de guerra escondidos simbolizam a cegueira de um ditador que jogou um jogo de alto risco sem realmente entender das regras. A aposta de Hussein em enterrar os seus aviões de guerra falhou, deixando-os ocultos mesmo quando seu regime desmoronou e ele fugiu para o deserto. Quando Bagdá caiu sob controle da coalizão, seus ativos escondidos emergiram, levando muitos a questionarem por que ele escolheu enterrar seus aviões em vez de usá-los na defesa contra a invasão estrangeira. Embora utilizar sua força aérea provavelmente tivesse um impacto mínimo no resultado do conflito, a decisão perplexa oferece insights sobre a mentalidade de Hussein e a sua subestimação profunda da força da coalizão ocidental. A descoberta dos aviões enterrados forneceu evidências importantes do ocultamento estratégico do Iraque e foi objeto de intenso estudo. Embora externamente intactas, a maioria das aeronaves haviam sofrido consideráveis danos internos devido à proteção inadequada contra o severo deserto iraquiano. Muitos foram encontrados não operacionais, com condições que variavam desde desmontagem parcial até danos causados por desgaste anterior ou pelo método do enterro. O destino das aeronaves foi determinado por seu estado e pelas necessidades e prioridades da coalizão. Algumas foram provavelmente destruídas no local, consideradas inúteis e potenciais riscos. Outras podem ter sido dissecadas para a inteligência sobre as capacidades militares iraquianas ou utilizadas para treinamento. O que se tornou absolutamente claro é que, mesmo se os planos de Hussein tivessem tido sucesso, a sua força aérea fantasma nunca teria voado novamente. Sem uma força aérea para defender os seus interesses, seu controle sobre o poder estava destinado a falhar. Este episódio cômico e intrigante é um lembrete claro das medidas irracionais e desesperadas tomadas por aqueles no poder e de como essas decisões desequilibradas poderiam moldar eventos globais. Ei, espera aí, antes de você ir embora, dá uma olhadinha aqui no botão de inscrição. Veja se ele está ativo e também o sininho da notificação para não perder o meu próximo lançamento. Deixa aqui no comentário a sua opinião sobre o tema de hoje e quem sabe, coloca uma sugestão, vai que entra na pauta da próxima semana. Espero que você tenha curtido este conteúdo. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.